Colossenses, capítulo 1, amém? Depois de Filipenses, você acha. Se você passou um pouquinho antes de Tessalonicenses, amém? Os irmãos já acharam? Vamos fazer uso da palavra do Senhor, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outra hora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual também eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Talvez esse é um texto que os irmãos tenham passado por ele, tenham visto, já até ouviram falar deste texto, mas esse texto, ele é uma carta que Paulo, ele vai escrever aos cristãos que estão na cidade de Colossos. Essa cidade, ela ficava na Ásia Menor. Paulo, ele fez as suas viagens missionárias, e na segunda viagem missionária, Paulo, ele se estabelece na cidade de Éfeso, e ele prega o evangelho lá por um longo período de tempo. E Efésios era próxima à cidade de Laodiceia, os irmãos já ouviram falar no livro de Apocalipse. Após a cidade de Herápolis, vinha a cidade de Colossos. Então, quando Paulo estava com seu ministério na cidade de Éfeso, existia um homem naquele período que ele começou a ouvir as ministrações de Paulo, e o nome desse homem é Epáfras. E este homem, ele ouve o evangelho, ele se converte ao evangelho, e ele passa a ser doutrinado por Paulo, e depois ele volta para a sua cidade, que é a cidade de Colossos, e lá ele vai pregando o evangelho, e lá crescem algumas igrejas, que é a igreja de Colossos. Então essa igreja vai crescendo de forma notória, e após Paulo estar em Éfeso, ser preso, passar um período de 7 anos ali entre a pregação do evangelho de Paulo em Éfeso e a ida
inauguração da igreja em Colossos, Epáfras ele vai vendo o desenvolvimento da igreja, que a igreja está desenvolvendo, está crescendo, está multiplicando em amor, está multiplicando em união, está entendendo a mensagem do reino dos céus e vai seguindo. Só que quando Epáfras ele vai visitar Paulo para dar notícias a Paulo sobre essa igreja, havia alguns problemas que tinham agora surgido nessa igreja. Essa igreja agora, que foi fundada não por Paulo, mas por Epáfras e alguns irmãos, que cresceu na doutrina dos apóstolos, que cresceu no conhecimento dos apóstolos, que estava sendo edificada no amor, na união e no nome de Cristo. Agora essa igreja passa a ter sérios problemas. Então, quando Epáfras vai ter com Paulo, ele explica o que estava acontecendo na igreja, que a igreja estava prosperando, porém havia um problema dentro da igreja. O nome de Cristo estava ficando de lado. Esse era o grande problema que Epáfras estava vendo dentro daquela igreja. Porque aquela igreja que outra hora falava de Jesus, agora ela começa a se focar em culto aos anjos. Então agora eles começam a ter visões, revelações, e agora, em vez de Cristo ser adorado, o que traz emoção, o que traz as pessoas, o que leva as pessoas até aquele ambiente de adoração, não é mais o sacrifício, o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, nem a sua obra na cruz, mas é aquilo que o povo queria ouvir. Então eles começam a cultuar anjos. Não que eles não existam, não que isso é algo fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que os anjos existem e são ministros em nosso favor. Então os anjos existem para servir os cristãos amando de Deus. Só que o que acontecia naquela igreja é aproximadamente aquilo que nós vemos hoje. Eu vi um anjo aqui, então todo mundo começava, aquela coisa toda, e Jesus unificava. Estava perdendo fogo. Então homens que diziam ter o conhecimento de Deus, agora estavam trazendo doutrinas de culto aos anjos, e aqueles homens estavam trazendo falsas filosofias para dentro da igreja. Então aqueles homens começaram a usar argumentos para desviar os cristãos da palavra de Deus, a qual Paulo vai falar que estava sendo, a qual Epáfras vai falar que dentro da igreja estava tendo vãs filosofias. As pessoas começavam a falar de conhecimento, mas esse conhecimento não era um conhecimento que transmitia o reino de Deus. E o conhecimento que não transmite o reino de Deus faz com que a igreja venha regredir, não avançar. Então havia alguns doutores dentro da igreja que, em vez de ensinar o evangelho, eles estavam ensinando outras coisas que não o evangelho. E agora Epáfras vai falar que esses ensinamentos são ensinamentos de homens. E Paulo depois vai falar para eles não dar ouvido a essas vãs filosofias, aos cultos aos anjos e nem a essas doutrinas humanas. Por quê? Porque dentro da igreja, o que guia o cristão é o Espírito, é Cristo que nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito. Observa que Pedro vai falar, olha, quando eu era menino eu ia para onde eu queria, mas agora que Cristo me alcançou, eu vou para onde Cristo me manda. Então o que nos dirige é Cristo. Só que dentro da igreja estava acontecendo doutrinas de que os homens falavam, isso pode, isso não pode. Você não pode fazer isso é pecado, isso é errado. E isso estava trazendo algo muito prejudicial à igreja. A igreja estava se esfriando. Porque se quem guia o Espírito, quem guia o homem, quem guia a igreja é Cristo, quem nos guia é Cristo, a
partir do momento em que eu começo a colocar restrições de isso não pode, aquilo não pode, nós barramos o Espírito de Cristo de habitar na nossa vida e de prosperar a igreja espiritualmente. Então já pensou, se eu chego aqui, ó, aqui não pode fazer isso, aqui não pode, ninguém pode falar em línguas aqui não pode profetizar. Então as doutrinas dos homens estavam entrando na igreja e isso estava prejudicando a igreja. Então Paulo ele recebe esse relatório de Epáfras de que eles estavam caindo na espiritualidade por causa disso. Então agora Paulo ele vai escrever uma carta aos Colossenses, retornando eles a respeito da forma que eles deveriam seguir, porque eles estavam sendo influenciados naquela igreja por uma doutrina que era conhecida como a doutrina dos gnósticos, o gnosticismo. Foi uma seita que durou 150 anos e foi a seita que os apóstolos combateram. Foi aonde os apóstolos mais lutaram para que a igreja não caísse, era na falsa doutrina dos gnósticos. E que os gnósticos afirmavam? Nós temos o conhecimento pleno de Deus. E quando eles falavam que tinham conhecimento pleno de Deus, e a igreja começava a abraçar, essa igreja começou a perder a essência de Cristo, porque os gnósticos, eles podiam acreditar na vida de Cristo, mas eles não acreditavam na morte e na ressurreição de Cristo. E Paulo vai falar assim: nós não acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque a base da nossa fé é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós acreditamos nisso, que Cristo viveu nessa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai nos levar para a vida eterna. Então tirar Cristo da igreja é matar a igreja. E o que acontece? Os que nós falamos, nós temos um conhecimento, só que o conhecimento deles estava tirando Cristo da igreja. E Paulo, ao escrever essa carta aos Colossenses, o objetivo dessa carta, ela foi escrita exatamente para exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono de todas as coisas e tem o domínio sobre a igreja. Se tirar Cristo da igreja, se tirar Cristo da nossa vida, se tirarmos Cristo da nossa mensagem, da nossa fé, nós morremos. E a igreja estava morrendo por causa disso, porque a pregação acerca de Cristo estava ficando de lado. E Paulo vai fazer aqui uma carta para exaltar a grandeza de Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Então ele vai enviar essa carta, e ele vai dizer: por essa razão, desde o dia em que nós ouvimos falar acerca de vós, da vossa fé, da vossa perseverança, nós não cessamos de orar vocês e de pedir para que transporteis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e de todo o entendimento espiritual. Então Paulo recebe aquela carta. Agora Paulo ora pedindo a Deus para que Deus venha fazer com que os crentes de Colossenses viessem transbordar do conhecimento da vontade de Deus, que eles viessem se encher do conhecimento da vontade de Deus, porque os gnósticos, eles diziam que conheciam a Deus, só que há uma diferença entre conhecer a Deus e transportar do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a Deus, você pode conhecer lendo a Bíblia.
Você lê a Bíblia lá, você conhece quem é Deus. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou tudo, aconteceu. Se você tem um relato acerca de Deus, que Deus passa a ser conhecido de você. Mas Paulo não quer que eles conheçam a Deus segundo os gnósticos, porque o conhecimento aqui que Paulo vai dar é diferente. Essa palavra que ele usa é hiperimoses, que significa que eles deveriam transbordar de Cristo, assim como Cristo é, assim como Deus é. Eles deveriam conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer a Deus na sua essência, a ponto de saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eles viessem crescer em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Porque quem conhece a Deus só de ler, ele passa a conhecer. Mas quem conhece a vontade de Deus, cresce em sabedoria e sabe o que é certo e o que é errado. Porque para o mundo aí não há certo e nem errado. Porque eles ouvem falar de Deus, eu conheço Deus, Deus existe, eu acredito que Deus existe, mas faz o errado. Quem permanece, conhece a vontade de Deus, ele adquire sabedoria e ele é inteligente para escolher o caminho do céu. Então Paulo fala, olha, eu oro para que vocês venham crescer, venham transbordar no conhecimento de Cristo, com a finalidade de quê? De que vocês sejam dignos do Senhor. Então, quando Paulo escreve para que eles venham transbordar, venham se encher de Deus, de sabedoria, para trilhar o caminho, é com o objetivo de eles serem dignos, de serem chamados filhos de Deus. Porque só é considerado dentro da Escritura o filho de Deus aquele que nasceu de novo. Todas as outras pessoas são criação, são criaturas. Filhos de Deus nós nos tornamos a partir do momento em que cremos, porque a Bíblia fala, todo aquele que nele crê, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Paulo fala, olha, vocês devem crescer, transbordar, a fim de que vocês mereçam ser chamados filhos de Deus. E quando Paulo ele escreve isso, com essa finalidade deles serem filhos de Deus, quando se torna filho de Deus, quando se transborda de Deus, você começa a produzir, você começa a crescer. E aqui Paulo fala do crescimento deles, que eles deveriam frutificar em santificação, justiça e paz. Então todo cristão deve conhecer a Deus, deve se encher de Deus para se tornar sábio, para conhecer o certo e o errado, com o objetivo, com a finalidade de agradar a Deus e com o objetivo de crescer. Porque à medida em que você torna-se filho de Deus, você vai se tornando santo, você vai se tornando justo, você vai se tornando pacificador, você quer mudar o mundo, porque você crê no que Cristo falou. E agora, Paulo ele fala que tudo isso é necessário para que nós venhamos ter uma fé alicerçada em Cristo, centrada em Cristo, firmada em Cristo, porque o nosso único objetivo aqui é adorar a Cristo, é servir a Cristo, é agradecer a Cristo tudo que Cristo fez por nós. E Paulo vai falar que o objetivo de nós nos tornarmos idôneos cada dia é para nós participarmos da herança que Deus preparou para nós, que não foi pouca coisa. E Paulo vai transmitir essa herança que Deus transmitiu para nós agora, dizendo que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor. Então Paulo fala que nós venhamos continuar firmes, idôneos na fé, porque Cristo nos libertou do império das trevas. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Paulo vai escrever aos Efésios, Ele nos deu vida. Quando nós não tínhamos esperança, quando nós não tínhamos salvação, porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e todos eram dignos de morte, do fogo, do inferno, mas Cristo, Ele nos deu vida e nos deu céu de graça. Por isso Paulo fala, pela graça nós somos salvos. Ele nos libertou quando nós estávamos nas trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que significa isso? Quando Adão pecou no Éden, nós tornamos-nos trevas. A humanidade, ela corre de Deus. A nossa carne, ela corre de Deus. Nós não queremos Deus. Se Deus não mover em nós queremos as nossas vontades. Então Paulo fala que nós éramos assim. Mas quando nós estávamos presos no pecado, sem esperança, Deus, através de Cristo, nos libertou, nos transportou para o reino de Cristo. Ou seja, Deus nos tirou do pecado e nos trouxe para a luz. De que forma? A Bíblia vai nos dizer que Ele nos transportou para o reino do teu Filho. Quando Jesus veio e Jesus foi batizado, a Bíblia diz que desceu uma voz do céu e diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia vai nos dizer que depois de Jesus sair do batismo, passar 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que Jesus, Ele vem e Ele começa a pregar o Evangelho. Mateus capítulo de número 4 vai dizer que a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, a terra que estava em trevas, a luz raiou naquela terra. E a partir daquele momento, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando nós estávamos no pecado sem esperança, Deus enviou o seu Filho para quê? Para trazer o reino dos céus para nós, para que nós viéssemos ter direito à vida eterna. Então, Deus nos libertou fazendo o quê? Fazendo com que Cristo visse e nos transportasse das trevas para a luz. Porque agora, um corpo tem esperança de ser curado. Agora um homem que era apedrejado tinha a chance de não ser apedrejado, porque uma mulher que tinha ali sido condenada, Jesus falou: olha, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aquela mulher já estava condenada, mas Jesus deu vida quando ela não tinha possibilidade. Então a Bíblia diz que Jesus nos transportou das trevas para a luz. De que forma Deus fez isso? Através de Cristo. E Cristo, a Bíblia vai nos dizer que Ele, nós temos através dele a redenção e a remissão dos nossos pecados. De que forma Cristo nos tirou das trevas para a luz? Ele só chegou e pregou o Evangelho, foi simples assim? A Bíblia diz que através desse ato nós temos a remissão e o perdão dos nossos pecados. Por isso Cristo é tão importante, porque Deus enviou Ele do céu. Além de enviar Ele do céu, Deus fez com que Ele voltasse a humanidade toda para Deus. E Ele ainda morreu em prol dos nossos pecados. A palavra aqui, redenção dos nossos pecados, significa que Cristo pagou a nossa dívida.
pagou a nossa dívida. Por isso que Pedro vai escrever: olha, vocês não foram comprados por ouro nem prata, da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que jamais Paulo admitiria que Cristo fosse tirado de dentro da igreja, que homens perversos com conhecimentos perversos tirassem aquilo que Deus fez com tanto carinho por nós, que é Cristo. E a Bíblia diz que Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação. Então Cristo, além de ser a imagem de Deus, Ele é um princípio da criação. Primogênito aqui não é dizer que Cristo foi a primeira coisa criada, é que Cristo é a origem de todas as coisas, é a primazia de todas as coisas. A criação existe por causa dele. Então aqui Paulo vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as da terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam domínios. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então é importante nós entendermos quem é Cristo. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que morreu por nós na cruz. Mas também Cristo, Ele é o próprio Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou os anjos, Ele criou as estrelas, Ele criou o mar, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou todas essas coisas, e Ele mantém o controle de tudo isso. Nós só estamos aqui por causa dele. Nós só estamos respirando por causa que Deus nos deu esse sopro de vida e nos deu essa graça através de Cristo. Só que aqui Paulo vai falar que, além de ser criador de todo mundo, Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem tem que ter o domínio na igreja. Ele é que tem que ser falado na igreja. É necessário que nós, como cristãos, entendamos que nós somos servos de algo maior, que é necessário que Cristo cresça e que nós venhamos diminuir, porque Cristo é o dono da igreja, é Ele que morreu pela igreja. Então Paulo vai falar isso, que Ele é o cabeça da igreja. Então Cristo deve ser o centro da igreja, e Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Cristo, Ele morreu e ressuscitou para que nós, depois disso, pudéssemos morrer e ter a esperança que um dia vamos ressuscitar na glória, juntamente com Cristo. E vai falar que aprove a Deus que assim foi, que através do sangue de Cristo trouxesse a paz a nós, e por meio dele reconciliássemos com Deus. E ele vai falar que ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para nos apresentarmos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis. Então, para que Cristo morreu? Para que nós viéssemos ter a vida eterna. Cristo morreu para que nós viéssemos alcançar o céu. Só que a única maneira de alcançarmos o céu é sermos semelhantes a Cristo, é sermos como Cristo foi. Então a Bíblia vai nos falar que agora nós temos um reflexo de como nós devemos ser, porque na eternidade nós seremos o que realmente Deus projetou desde o princípio para a gente ser sempre justo, sem dor, sem sofrimento. Isso é o que Deus planejou.
sacrifício da gente, mas Cristo nos reconciliou com Deus, nos transportou, nos trouxe novamente para Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma noção de como é a nossa vida com Deus, porque a ideia de Paulo é que os cristãos de Colossos entendam que quando se foca em Cristo, você vive semelhante a Cristo. E a ideia de viver semelhante a Cristo, se unir a Cristo, é a ideia de viver o céu na terra. É você estar aqui, mas você está desfrutando do céu na terra. Será que nós, como cristãos, nós estamos desfrutando do céu na terra? Porque já parou para pensar, Cristo ele desfrutou do céu na terra. Cristo ele andou com os discípulos, ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele sorriu, mas em todo o tempo o seu Espírito está ativo com o reino de Deus. Será que nós conseguimos ser assim? Viver o céu na terra? Então a forma de viver o céu na terra é nós nos assemelharmos com Cristo, é nós acreditarmos na sua morte, na sua ressurreição, é nós valorizarmos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é nós darmos o máximo de atenção possível. Se Cristo amou, eu vou amar. Se Cristo perdoou, eu vou perdoar. Se Cristo foi bom, eu vou ser bom. Se Cristo fez isso, eu vou ser Cristo, porque você tem a natureza de Cristo em você. Deus habita em você e te guia, e às vezes nós não desfrutamos porque nós relutamos contra isso. Nós lutamos contra Deus. Nós jogamos pedra no sacrifício que Cristo fez de nos libertar, e nós queremos voltar para a prisão. Mas Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E Paulo ele vai falar que não tire Cristo da igreja. Não pare de falar sobre Cristo. Não pare de ensinar que nós devemos honrar aquele que morreu por nós para nos dar vida. E ele vai falar e se assemelhem a ele. Não é só falar, mas é se assemelhar. E Paulo vai falar para os cristãos de Colossos dizendo, portanto, se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, ele vai falar, buscai as coisas que são do alto, não as que são terrenas. Buscai as coisas que Cristo ele tem, onde Cristo está, e mortificai os vossos corpos terrenos. Sabe por que a igreja está perdendo a essência de Cristo? Porque nós paramos de pensar nas coisas do alto e nós estamos alimentando a nossa carne. Nós paramos de pensar no sacrifício de Cristo. A gente chega num culto de ceia como esse e para nós é um culto qualquer. A gente vem para a igreja só por vir. E acontecia isso. Também naquela igreja as pessoas iam para a igreja só por ir. Mas nós devemos entender que Cristo, ele é o centro. Que servir a Cristo é ser semelhante a Ele. Servir a Cristo é acreditar no sacrifício da cruz do Calvário que Cristo fez por nós. Então Paulo escreve essa carta por quê? Porque havia um grande perigo nessa igreja. E o perigo é, Cristo estava sendo deixado de lado. E quando Cristo é deixado de lado, não tem salvação, não tem cura. As pessoas entram aqui e vão sair da mesma forma, porque Cristo é quem cura, quem salva, quem liberta, é quem morreu por nós. O fato de nós estarmos aqui é porque Ele é bom, porque Ele nos tirou de lá, quando nós não tínhamos esperança. Será que você pode, nessa noite, falar obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus, porque o que Jesus fez por nós
que Jesus fez por nós, não há dinheiro no mundo que pague. Nós louvamos aqui nessa noite, digno é o Senhor. Será que nós cantamos e fazemos o que a música ela nos instrui a fazer? Adorar ao Senhor, estar prostrado diante do trono do Senhor, estar reverenciando aquele que é dono de todas as coisas? Ou será que são os nossos lábios que professam, digno é o Senhor? As nossas obras não fazem isso, não fazem menção do sacrifício dele na cruz. Deus tem misericórdia. As nossas obras não glorificam. E sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário? Cristo, ele anulou a nossa acusação. Aquela cruz era para mim, era para você, mas Jesus foi lá e falou, deixa que eu vou pagar o preço. Jesus subiu naquela cruz. A Bíblia diz, o diabo, ele estava contente porque ele governava este mundo, mas só que Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele expôs Satanás publicamente a ridículo, porque Satanás não tem poder sobre a sua vida e nem sobre a minha vida, porque o Deus deste século pode ter poder sobre a vida daquele que não crê, mas quem crê no sacrifício da cruz do Calvário é salvo e em tudo é mais do que vencedor. Por isso que Paulo fala que nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir vai nos separar do amor de Deus que foi nos dado através de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele nos amou e se entregou por nós e nos resgatou. Por isso nada pode nos separar. Não tem demônio, não tem situação, não tem nada, porque em Cristo, através do nome de Cristo, nós recebemos o maior presente que a vida tem. O maior presente que você pode imaginar é a vida eterna. Maravilha, Deus! É a vida eterna. Obrigado, meu Salvador. E é para lá que nós vamos. É para lá que Cristo quer nos levar. É para lá que Ele preparou um lugar e falou, olha, onde eu estiver, vós estarão também. É no céu. O nosso lugar não é aqui, é no céu. Nós não fomos criados para ser condenados de forma alguma, nem um homem. Nós fomos ali resgatados para sermos salvos e morarmos eternamente com Deus. Isso não é só a gente que está aqui, é os que estão lá fora também. Porque Cristo não morreu só por nós que estamos aqui. Ele morreu também pelo traficante, pelaquela pessoa que está nas drogas, na prostituição. E quando nós paramos de falar de Cristo, você já parou para pensar que nós começamos a esquecer dessas pessoas? A igreja começou a esquecer das almas. As pessoas estão preocupadas com festas, congressos, quem prega mais, quem faz aquilo, quem faz isso, mas nós estamos esquecendo das almas. Por quê? Porque é a falta de Cristo na igreja. Porque quando Cristo está na igreja, o sentimento de Cristo começa a nos inundar. Nós começamos a ser parecidos com Cristo. Então a gente quer falar de Deus, quer salvar o pecador, quer que o enfermo seja curado, porque esse é o desejo de Cristo. Por isso que Cristo deve ser a primazia da igreja. Aleluia. E jamais deve ser tirado de dentro da igreja. Então essa era a preocupação de Paulo quando escreveu para essa igreja. Porque infelizmente essa igreja de Colossos estava correndo um sério perigo de esfriar na fé, por não conhecer o Cristo da Escritura, o Cristo que morreu e ressuscitou, com falsas doutrinas. E não conhecendo a Cristo, não teriam a salvação. Então essa é a importância de Jesus. Ele é o único que pode
nos salvar. Então nessa noite nós vamos participar de Cristo, da presença de Cristo, Deus maravilhoso. daquilo que Cristo fez por nós. Oh, Deus glorioso. Que nessa noite você lembre que a sua vida, quem governa é Cristo. O alvo da sua vida é o céu. Tudo que fazemos aqui em prol de Cristo é para exaltar o nome dele. E tudo que nós fizermos ainda vai ser pouco por aquilo que ele fez por nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.